Olá, meu nome é Gustavo, sou de Setúbal, tenho 25 anos e vou fazer o meu primeiro investimento imobiliário em janeiro de 2023. Neste vídeo vou partilhar o meu estudo feito nos últimos meses e explicar o porquê de investir agora em 2023, sabendo que pode haver uma correção nos preços ou no máximo pode haver uma crise imobiliária dependente do aumento da taxa de juros nos próximos tempos e agravamento da situação atual. Antes de mais, desejo um ótimo ano e quero agradecer a todos que me acompanham e me motivam a ir mais longe. Já estou presente em praticamente todos os mercados e faltava-me apenas um mercado imobiliário. Depois de ter tirado uma formação como consultor imobiliário na KW e também estar certificado como intermediário de crédito, senti-me preparado para dar este primeiro passo no ramo imobiliário. Por isso, nos últimos meses tenho procurado casas em todo o país, mas foquei-me principalmente no distrito de Lisboa e Setúbal, não só pela gigantesca procura e contínua valorização, mas também pela facilidade em termos de deslocação. Por acaso, até em Valpazes estive para adquirir um imóvel super barato, mas considerando o decréscimo do número de habitantes e estagnação da evolução dos preços, iria ser um péssimo investimento. E se há uma coisa que aprendi com especialistas e pessoas mais experientes na área, é a importância da localização. Este é o ponto fulcral em qualquer investimento imobiliário. Localização, localização e localização. Segundo os dados do Idealista, o distrito de Setúbal foi um dos que mais valorizou no último ano, com uma grande distância do distrito de Lisboa. E segundo a publicação da Moneylab, o distrito de Setúbal está em quarto lugar nos distritos que mais valorizaram no último ano. À frente estão apenas ilhas. Ainda assim, procurei literalmente de tudo. Casas num péssimo estado para remodelação, casas antigas, casas remodeladas, empreendimentos, projetos para comprar terreno e construir uma moradia, etc. Mas nada me fez sentir confortável em termos de localização, preço e condições do imóvel. Muito menos depois de ver as zonas que ficaram inundadas em Lisboa e sabendo que Portugal é um dos países da União Europeia com maior percentagem de casas com infiltrações. Ou seja, todo o cuidado é pouco quando se compra casas antigas, especialmente se forem últimos andares, restos de chão ou então caves. Depois comecei a falar com vários consultores imobiliários e alguns estão dispostos a apresentar-nos os imóveis ainda antes de serem listados em qualquer site, e isto já te dá uma grande vantagem comparativamente a quem procura em sites como o Idealista, Imóvel Virtual e muitos outros. Para além que descobri que chefes de equipa e muitos consultores aproveitam as grandes oportunidades e por isso vários nunca chegam a ser listados na internet nem apresentados a investidores. Então, assim sendo, como é que eu encontrei a minha oportunidade? Estava a procurar empreendimentos no distrito de Setúbal e liguei para uma agência que tinha um interessante. Depois, um consultor dessa agência deu mais detalhes e perdi rapidamente o interesse. Mas, nesse mesmo dia, ele enviou-me os empreendimentos que tinham nessa zona, sendo que um se destacou por ser de luxo e ter preços minimamente acessíveis, pelo menos para a realidade do mercado atual. Para além que a Câmara aprovou esse projeto há cerca de 2 meses, ou seja, ainda não está praticamente nada feito e ainda demora cerca de 2 anos até estar concluído. Logo, normalmente é possível adquirir com um desconto. Está localizado numa ótima zona de Setúbal, cerca de 2 km da estação, 3 km do Hospital, Praias e da Serra da Rábida, menos de 4 km do Alegre, 300 metros do continente, 150 metros de uma farmácia, jardins, escolas e tudo ao pé. Tem uma ótima vista, com piscina, uma zona de convívio no terraço do prédio, também tem ginásio, jardim, parqueamento privado e provavelmente vigilância que encarece o valor mensal do condomínio. Os acabamentos também são de nível alto e intermédio alto, com cozinha equipada, roupeiros embutidos, suíte, 2 casas de banho e chave na mão. O custo do apartamento irá ser 165.000 euros, ou seja, 2.463 euros por metro quadrado, e podia ficar mais barato. Eu é que preferi um método de pagamento mais favorável para mim, que é 10% em CPCV, 10% após um ano e 80% na escritura com financiamento, em vez de ser logo 20% em CPCV e 80% na escritura. E há empreendimentos que pedem logo 50% no CPCV. No momento de lançar este vídeo, a reserva já está feita, que representa cerca de 3% do imóvel, só que ainda me falta rever o CPCV com uma advogada para assinar assim que possível. Agora, mais importante, quais são os riscos deste tipo de investimento? Então, primeiro, se a empresa, neste caso a promotora, falir, perde o investimento. Segundo, pode haver atrasos nas obras, que acontece muitas vezes em empreendimentos, ou no pior cenário, parar a obra a meio. Terceiro, o preço dos materiais podem aumentar e dificultar a construção. E o condomínio costuma ser caro para empreendimentos de luxo, e outro problema pode ser estar agarrado a um imóvel e já não conseguir vender após o CPCV. Então, quais são as soluções? Ter cláusulas no CPCV que te protegem em caso de atrasos, como rescindir o contrato e ou pagamento de juros, ter uma cláusula que o preço da aquisição não pode ser alterado independentemente do aumento dos materiais, e sobre estar agarrado ao imóvel,
posso sempre tentar vender a minha posição contratual. Sobre o valor do condomínio, é utilizada a permilagem, logo pagas conforme o tamanho da tua fração. Neste caso, o apartamento não é grande, logo nesse aspecto eu penso que seja tranquilo. Sobre a promotora falir, há sempre esse risco e perdes imenso dinheiro. No meu caso, eu fiz a minha due diligence e investiguei as subsidiárias, a empresa-mãe, os sócios e a cota de cada um, e para esse efeito podes utilizar este site. Também procurei por empresas com quem trabalham, inclusive notícias que já tinham sido publicadas sobre a promotora. Por isso, nesse aspecto estou relativamente descansado. Mas uma pergunta importante é: por que preferi escolher um empreendimento que tem que esperar 2 anos? Bem, porque a Euribor está elevadíssima e continua a subir sem sabermos qual será o teto. Será que ultrapassa o máximo histórico de 2008? Não sabemos. Logo, a minha estratégia é evitar pedir um financiamento neste momento e pedir apenas daqui a 2 anos, pois talvez nessa altura a Euribor já esteja mais calminha. Caso contrário, irei tentar uma taxa mista com um prazo pequeno. É claro que se a Euribor atingir máximos históricos vai ser péssimo para muitas famílias, por isso realmente espero que não aconteça, mas caso aconteça vai significar um aumento na oferta, porque muitos vão ser obrigados a vender a sua casa e consequentemente uma descida dos preços. Não acredito que a descida seja muito significativa, pois existe uma enorme procura, por isso é que aponto mais para uma correção e não para uma crise imobiliária. De qualquer modo, é apenas uma opinião pessoal. Atenção, eu antes de avançar com a minha procura no mercado imobiliário, primeiro é necessário saber qual é a nossa capacidade de endividamento, sendo importante fazer uma análise de viabilidade e decisão superior. Ou seja, até que valores o banco pode financiar o imóvel e qual é o respectivo spread. Para tal, eu penso que seja mais vantajoso recorrer a um intermediário de crédito para saber as nossas possibilidades em vários bancos e comparar. E também porque o trabalho de um intermediário de crédito é encontrar a melhor solução e facilitar neste processo. Eu, por exemplo, recorri à Credível, que faz um ótimo trabalho de acompanhamento, mas também existem outras boas como o Doutor Finanças. Só para teres uma noção, estas questões são normais num processo de crédito à habitação e os documentos necessários para uma análise de viabilidade por parte dos bancos são estes. Os intermediários normalmente explicam como obter os documentos e ajudam no processo todo. No caso da Credível e outras, enviam um quadro resumo com todas as viabilidades apresentadas e as respectivas fichas de informação normalizadas europeias em anexo. Normalmente, nesse quadro com as propostas estão estes pontos todos. Por fim, depois de obteres a viabilidade e escolheres a melhor proposta, de preferência igual ou inferior a 1% de spread, irás enviar para a decisão superior para garantir que realmente aprovam o pedido de crédito, pois já aconteceu comigo não aprovarem na decisão superior e realmente é algo que não queres que aconteça. E não é por haver uma decisão superior que somos obrigados a avançar. Nós apenas avançamos se quisermos, pois tudo isto é apenas para verificar a nossa capacidade de endividamento e é totalmente gratuito. Agora, relativamente ao imóvel, estes são os documentos que deves ter antes do CPCV. A ficha técnica de habitação é apenas para prédios construídos após 30 de março de 2004, se não estou em erro. No meu caso, que é um empreendimento, apenas posso ter acesso a estes documentos antes do CPCV. Atenção que ter acesso à licença de construção ou alvará previamente é importante, porque nunca sabemos se alguém pode fingir que tem um projeto e na verdade é uma burla. E assim que a obra estiver terminada, antes da escritura, devo ter acesso aos restantes documentos. Este investimento foi o que me deixou mais confortável porque tenho várias possibilidades. Posso arrendar como Airbnb, caso o condomínio permita, ou então, se não permitir, posso ter como arrendamento tradicional. Ou então, se assim quiser e fizer sentido, posso viver neste apartamento que fica a menos de 10 km do meu escritório. Qualquer possibilidade está sujeita à valorização do imóvel no longo prazo, por isso é que vou escolher aquela que for mais conveniente na altura. No entanto, ainda falta o mais importante, que são os cálculos. Atenção que eu sou um iniciante no mercado imobiliário, mas ainda assim tentei ser exigente no que toca a cálculos. Partilho agora o meu Excel com o valor de compra, financiamento, impostos com a ajuda de uma calculadora, que resulta aproximadamente neste custo fixo total. Depois, os $100 é a média por noite do Airbnb, no concelho de Setúbal com base nos dados do AirDNA, com uma taxa de ocupação de 63%, pelo menos é a média em Setúbal. Penso que, sendo um empreendimento deste nível e respectiva localização, seja possível obter uma rentabilidade superior, mas também não quero ser muito otimista. Depois, outros custos em ter em consideração é o imposto municipal sobre imóveis, seguro de vida e multirriscos, prestação ao banco que também utiliza uma calculadora assumindo uma Euribor a 6 meses, média a longo prazo de 1% mais 1% de spread. No caso do Airbnb, o custo mais elevado irá ser de gestão e limpeza. Depois, despesas extras
e custos com condomínio assumindo 1 euro por metro quadrado, assumindo uma tributação de 28% sobre as mais-valias, então a rentabilidade anual líquida é de 2,45%. Ou seja, o investimento paga a si mesmo e ainda sobra, para além da possível valorização anual, com base nos dados do Idealista nesta zona nos últimos 5 anos, e tendo em consideração uma inflação de 4% e novamente 28% de imposto, que resulta numa rentabilidade anual global líquida de aproximadamente 15%. Caso o condomínio não aceite Airbnb, então o arrendamento tradicional, segundo os dados do Idealista, para um T1 com estes metros quadrados é de 687 euros por mês, mas esta média é com base nos prédios maioritariamente velhos e talvez não tão bem localizados. Logo, um prédio com todas estas condições será um valor certamente superior. No entanto, eu coloquei os 687 euros porque não gosto de ser muito otimista. Mesmo assim, o investimento quase que se paga, mesmo considerando um valor inferior, para além de ter a possível valorização do imóvel, que totaliza uma rentabilidade anual global líquida de 12,65% segundo estes cálculos. Em último caso, existe sempre a possibilidade de viver neste apartamento, pelo menos durante um período de tempo. Independentemente da escolha, tenciono mostrar anualmente o empreendimento a ser construído e todos os obstáculos que vão acontecendo ao longo deste percurso. Quero desde já agradecer ao Ricardo Matos pelas dicas relacionadas com o imobiliário, ao Rafael Franco da Credível pelo acompanhamento na viabilidade do crédito, aos consultores imobiliários que me foram ajudando a procurar oportunidades e amigos e seguidores que me esclareceram dúvidas. É verdade que estou nervoso por ser o meu primeiro investimento imobiliário, mas mesmo que seja um grande erro, vai sempre servir de aprendizagem para continuar a melhorar e crescer como investidor. Mais uma vez, quero agradecer a todos que me acompanham e me motivam a ir mais longe. Obrigado por veres este vídeo até ao fim. Espero que 2023 seja um melhor ano que os anteriores para todos e até uma próxima.